Bora, nação, mais notícias do Flamengo aqui no nosso canal. Vamos agora reagir os comentaristas falando sobre a possível chegada de Sampaoli no Flamengo. Será que o Sampaoli daria certo no Flamengo? No caso, seria se o Vitor Pereira caísse, né? Não conseguisse conquistar, por exemplo, aí o Campeonato Carioca. Será que o Sampaoli seria uma boa opção para o Flamengo? Ou o Jorge Jesus é o nome ideal do técnico que tem que voltar mesmo pro Mengão? Então escreva nos comentários, deixa a sua opinião, nós vamos reagir aqui. Claro, uma suposta opinião, isso pelo fato de que o Sampaoli recém foi demitido do Sevilha, ele saiu do Sevilha e está no mercado. Então poderia ser uma opção para o Flamengo. O que você acha? Escreva nos comentários a sua opinião. Vamos para o vídeo de hoje. Crédito, vou deixar o canal ESPN Brasil, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Fantasma. Tá chamando o nosso repórter de fantasma? Não. A informação que ele vai trazer pode ser de um fantasma. Pedro Henrique, eu jamais te chamaria de fantasma, tá? A assombração aqui é só o Bruno Vicari, tudo bem? Ó, fantasma. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Bruno? Ó, pelo meu tom de pele, eu tô bem pra fantasma também. Muita gente diz que eu tô bem branco aqui no Rio de Janeiro. Mas um abraço a todos, boa tarde. Estamos aqui, enfim, o Flamengo de folga ainda, né? Ganhou 3 dias de folga, o elenco dando um dia de descanso. Ganhou, fica tudo bem, né? O pessoal dando aquela descansada, os jogadores nas redes sociais, postando assim, em praia e tudo mais, dando aquele descanso. O Arrascaeta e o Pablo, até o zagueiro, os dois com problemas musculares na coxa direita, estão tendo que se recuperar nesse período aí para tentar entrar em campo no primeiro jogo da final, lá no outro fim de semana, dia 2 de abril contra o Fluminense. O Flamengo acredita que vai ter até principalmente o Arrascaeta, que é a maior preocupação, claro, em campo. Então está batalhando para ter esses dois jogadores, essa a maior preocupação. O Flamengo deu 3 dias de descanso para os jogadores, acredita que tem que ter um descanso mental, físico também, para ter todo mundo muito bem a partir de quinta-feira, porque vão ser 10 dias muito intensos. O Vitor Pereira precisa apresentar resultados, como apresentou nos últimos 2 jogos, mas também desempenho, né, Bruno? O Flamengo é cobrado também por desempenho. Porque, como você disse, tem sempre fantasma rondando por aqui. Eu sei que vocês sempre ficam me perguntando, saiu o Sampaoli no Sevilha, será que não fica tumultuando a cabeça dos dirigentes rubro-negros? E tem sempre aquele fantasma conhecido, Jorge Fernando Pinheiro de Jesus, nome completinho, tá lá, contrato no finalzinho com o Fenerbahçe. Tem sempre aquele fantasma, todo mundo no Ninho do Urubu conhece muito bem, o próprio Vitor Pereira já sabe como é que funciona também, então sabe que esses 10 dias vão ser fundamentais para ele, para trabalhar, fazer um Flamengo bem diferente na final contra o Fluminense. Parece nome de navegador, né? Completo, assim, né? Desculpa, olha a cara dele aí, Mariana. Olha a carinha dele, ó. A carinha de quem tá querendo, Mariana. A cara de você me olhando e falando assim, quero refuerzos. Então. Aí a gente tem o aproveitamento dele no Sevilha, no Olympique Marseille e também no Atlético. E no Atlético o aproveitamento foi melhor. Mas aí não tá só na hora de brasileiro, né? Porque ele disputou estadual também. Foi até estadual não tem. Não tem estadual. Foi demitido. Então, aí é curioso, né? Porque como o Pedro falou, só tem um fato, que é o seguinte. Ele foi demitido do Sevilha. Sim, esse é o fato. Mas assim, isso já é suficiente e eu achei muito curioso assim o termômetro, né? Porque tudo bem, você vê coisa em rede social, mas você não vai levar em consideração que está na rede social. Por mais que hoje também seja um termômetro. Não? Nem o pai Vicari? Continua. Esse é. Mas eu abri o site do Globo, um jornal importante, e tava lá de cara assim, Eugênio, Jorge Sampaoli é demitido do Sevilha. Sim. Assim, isso já é o termômetro do que as pessoas estão falando na rua. Nem falou que o Crystal Palace recontratou o Roy Hodgson. Não falou nada. Acho que se você abrir o El País, nem tem no El País a notícia. Tá? Sim. Então, mas assim, acho que assim, se você abrir um jornal tradicional da Espanha, que não seja esportivo, um El País... Não vai ter Pepa anunciado. Não vai ter nem a demissão do Sampaoli no Sevilha, se não for um jornal esportivo. E aqui no Brasil é suficiente para ter. Sim. Por que essa excitação, Eugênio? Acho que você já respondeu, né? O ambiente já responde naturalmente. A demissão do técnico do Sevilha não é notícia num jornal do Rio de Janeiro. Na capa do jornal do Rio de Janeiro. Não deve ser. Isso. A não ser que ele tenha alguma relação com um clube do Rio de Janeiro.
E aí, no caso, fica uma ilação no ar, porque não há nenhuma notícia concreta de que o Flamengo tem interesse no Jorge Sampaoli. O Flamengo tem o seu técnico hoje, o Flamengo já anunciou que permanece com o seu técnico, já teve ocasiões mais difíceis, antes, por exemplo, de passar pelo Vasco na semifinal do campeonato, o Flamengo poderia ter decidido demitir o Vitor Pereira. Passou pelo Vasco, não tem por que, nesse momento, em termos de resultado, você tirar o técnico. Ela fala em um trabalho a longo prazo, que está no começo ainda, que vai evoluir, que vai melhorar. Então, não faz sentido o Flamengo, nesse momento, ter interesse no Jorge Sampaoli. Mas a gente sabe que o futebol tem seus caminhos e descaminhos e que é um nome que sempre esteve ali povoando o imaginário do torcedor do Flamengo. Desde que ele era torcedor do Chile, treinador do Chile ainda. Na época, o Valim Vasconcelos ainda estava no Flamengo, na primeira gestão lá do Eduardo Bandeira de Mello, ele ainda era diretor, e o Flamengo sonhava com o Sampaoli. Uhum. E naquele momento era muito difícil, o Flamengo não tinha ainda alcançado o sucesso que alcançou na sequência, mas é um nome. Depois o Sampaoli, quando sai do Santos ali, ele até acertar com o Atlético Mineiro, ele fica meio que esperando. Esperando, o Flamengo não vai me chamar e tal. É verdade. Havia interesse. É aquela história. Há interesse de um lado do outro, mas no momento um ou outro está sempre meio que enrolado com outros compromissos. Não teve aquela oportunidade, aquele encontro com os dois disponíveis. Não tem ainda. O Flamengo ainda está comprometido, mas o futuro a Deus pertence. Mas era isso que eu ia lembrar, porque a questão aqui, e a gente tem um compromisso muito grande com a informação, que não há nada que ligue o Flamengo querendo contratar o Jorge Sampaoli. Não há nada, o Pedro Henrique Torre trouxe pra gente, que é isso. Quando tem essa questão de um nome livre no mercado, todo mundo fica assim, opa, uma opção que estava apagada vira uma opção ligada. Sim. E aí essa opção ligada começa todo mundo a ficar assim, olha, se não der certo tem aqui, hein? Se não der certo tem aqui, hein? Se não der certo tem aqui. Só que o meu medo não é pelo lado do Flamengo, o meu medo é pelo lado desse doidinho do Jorge Sampaoli. Porque eu lembro quando ele termina ali, sai o Jorge Jesus é bom, hein? E não sei o que do Flamengo, ele passa, não sei, uma semana no Rio de Janeiro, assim, ó. Então. Oi? Tomando um coco. Oi? Ele tava lá paradinho, ele dá aquela olhada. Bela escolha dele, certo? Errado ele não tá, né? Búzios. Mas vai lá, dá uma olhadinha, fala, poxa, como muito tá bom seu também. relacionamento? Você tá feliz? Se precisar, eu sou seu brother. Então, assim, a minha questão é o quanto o Jorge Sampaoli não gosta de, às vezes, aparecer aqui e falar assim, oi, tá em crise? Lembra de mim, sabe? Mas você acha que o Marra Traga o seu time. Nesse caso agora ele não fez nada, ele só foi demitido. Não, ele ainda não fez nada. Eu diria que ele ainda não fez nada. Traga o seu time de volta em um mês. Ele traz. O time funciona. Mas ele é um fantasma, assim, no Flamengo ou é em algum outro clube? Porque o nome dele sempre é especulado também, né? Em outros clubes. Então, mas aí a gente tem que pensar quem tem bolso para pagar. Porque o salário do Jorge Sampaoli é um salário alto. Não só isso, o pacote Jorge Sampaoli, E o porque que ele vem pede junto, nome, ele pede tudo, né? Primeiro, preciso deixar claro, acho ele ótimo treinador. Informações que já vinham desde o Santos, depois pelo Atlético, difícil o dia a dia. Né? Difícil o dia a dia. Informações que a gente viu na seleção da Argentina em Copa do Mundo, né? O Flamengo absolutamente não tem nada com isso, nada com a história. A questão é, o cargo de técnico do Flamengo, ele é sempre cobiçado. Seja pelo Jorge Jesus, seja também, pelo né? Jorge Sampaoli, seja pelo... E o Vitor Pereira, ele já sabia disso antes. Por quê? Porque ele, em algum momento, me parece, também cobiçou esse cargo. Então, esse cargo é um cargo que dá muito status, que dá muita possibilidade de se dar bem na carreira, tudo, mas ele também te dá um ônus pesado. Mas ô Pedro, né? Porque aí é o seguinte, né, Mari, nessas de fantasmas, qual será que fala mais alto? Que assombra mais, do Jesus ou do No Sampaoli? Flamengo, o Jesus fala Mas mais a alto. questão é a disponibilidade do fantasma. Esse fantasma está Então, pagando... mas os jornais da Turquia, em breve, podem mostrar alguma notícia também, né? Mas, ô Pedro, agora pensando aqui na realidade que a gente tem do Flamengo, né? Passa muito por isso, como o Eugênio trouxe. Se a questão eles acreditam num desenvolvimento de desempenho, não seria um resultado A ou B que mudaria a questão do Vitor Pereira. Então, eu acho que essas primeiras aparições do Flamengo pós-treinamentos, esse período que terá aí de estadual e brasileiro e Libertadores,
também pode ser muito definitivo no sentido de, ok, te demos o tempo para o desenvolvimento. A gente não cobrou resultado, a gente cobrou o desenvolvimento, a gente te deu esse desenvolvimento. E agora esse período tem esse tom? Bom, Maria, a ideia do departamento de futebol sempre foi, acho que ficou bem claro isso, manter o Vitor Pereira no cargo, né? Porque depois de todas as pancadas que ele sofreu aí, enfim, os desempenhos estiveram longe do ideal também, e ele foi mantido. Muita insatisfação da torcida, a torcida até ficou bastante irritada, ficou irritada também com a diretoria, mas conseguiram manter o Vitor Pereira no cargo, ele sobreviveu aí nessa semifinal e agora espera-se que ele tenha um desempenho melhor. E aí vem aquele combo na final, né? Que você tem resultado e desempenho. Se você tiver os dois, ótimo. Mas também, se você tiver um desempenho bom e também não tiver o resultado, for a 4ª taça perdida, pesa demais no currículo do Vitor Pereira. Aí é difícil a gente prever o que pode acontecer, se vai ser possível sustentá-lo no cargo. E aí entra a história dos fantasmas. Vocês falando sobre fantasmas e tudo mais, houve um período que uma ala defendeu bastante, fez até um contato inicial com o Sampaoli, porque é uma ala que admira e sabe desse pacote aí do Eu Quero Refuerzo, assim, do Sampaoli. Acha que é complicado nesse sentido. Mas a carteirinha oficial que está vestindo até hoje, desde que saiu daqui em julho de 2020, de fantasma de técnico do Flamengo, é do Jorge Jesus. E ele também não abre mão disso, manda sinais, fica sempre no entorno, está sempre por aqui, amedrontando sim, ele faz questão de estar por aqui. Então o contrato também está no fim lá no Fenerbahçe, todo mundo sabe muito bem. Mesmo se o Sampaoli um dia substitui o Vitor Pereira, o Jorge Jesus vai ser o fantasma do fantasma, não tem essa, vai continuar assombrando. Então é isso aí, nação. Escreva nos comentários a sua opinião, deixe o seu like. E para você, o São Paulo daria certo no Flamengo? Escreva aí e a gente se vê no próximo vídeo.